Olá para todos, eu gostaria de dividir algo com vocês que eu estava meditando. É justamente naquela passagem lá do comecinho de Gênesis, quando, vocês sabem, né? Deus já tinha falado para Adão e Eva, quando eles estavam vivendo lá no jardim, que eles poderiam desfrutar de tudo, mas tinha uma certa árvore que ele mostrou para eles, que ele falou, em que não deveriam tocar nos frutos daquela árvore. Mas o que me chama atenção, estava me chamando a atenção quando eu estava meditando, era justamente algo que desencadeou logo depois que eles cometeram o pecado. E foi quando, através da desobediência, o pecado entrou em vigor a partir dali. E se vocês meditarem, se vocês lerem Gênesis, vocês vão perceber algo interessante que eu gostaria de dividir com vocês agora. Olha só. E viu a mulher, que era Eva, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Claro, isso depois que a serpente, né, o diabo, trabalhou na cabeça dela. Então, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí, olha o ponto interessante. Depois da desobediência, depois deles terem desobedecido a Deus, o que acontece? Eles comeram daquele fruto e logo depois diz assim, ó, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Olha só, depois que veio o pecado, depois de desobedecerem a Deus, o que desencadeou neles? O que a desobediência desencadeou neles que antes não havia? Antes, eles andavam nus, mas não tinha problema de andar nu. Eles não viam problema naquilo. Mas depois da desobediência, aconteceu de serem abertos os olhos. E o que a gente percebe que entra aqui pela primeira vez na jogada da humanidade? A malícia. Ou seja, antes, tudo era puro. Tudo era bom, eles estavam nus, qual o problema? Nenhum problema. Mas a partir do momento que entrou a desobediência, entrou a malícia. E olha como que uma coisa vai desencadeando outra. Depois da malícia, olha só, porque eles estavam nus, né? Reconheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, para se tapar, né? Aí olha a segunda coisa desencadeada. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Outra coisa que acontece depois da desobediência, depois do pecado, é aquela vontade de se esconder, né? É a vergonha. Você se sente envergonhado. Você tem vontade de se esconder e vem a vergonha. Tanto é que eles falam aqui, ó. E Deus chamou Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Ou seja, outra coisa desencadeada, o medo. Que antes não tinha. Olha só, Adão não tinha medo de Deus. Adão não tinha vergonha de Deus. Adão não tinha vontade de se esconder de Deus. Mas depois da desobediência, ele teve vontade. Esses sentimentos, esses comportamentos foram desencadeando nele. Então você vê malícia, vergonha, vontade de se esconder, de fugir, o medo. O medo desencadeou nele o quê? Covardia também. Porque ele teve o medo e ele se acovardou. Veio o sentimento do medo e ele se acovardou e se escondeu. E depois
Ainda tem mais um, hein, gente? Ainda tem mais uma coisa. Olha só. Então, ele perguntou a Adão, onde estás? E Adão falou que se escondeu, né? E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Você comeu da árvore que te ordenei que não comesses? Aí, olha só. Outro comportamento que foi desencadeado depois do pecado, depois da desobediência. Olha o comportamento. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, Adão teve como que eu vou dizer? Eu poderia dizer até mesmo a cara de pau de dizer para Deus assim, olha, a mulher que o Senhor me deu, tipo assim, é como se fosse, no final das contas, a culpa é do Senhor, porque é o Senhor que me deu essa mulher. Olha só, veja bem, o tipo de comportamento que o pecado, que a desobediência gera nas pessoas, porque não é só Adão e Eva. Isso acontece na minha vida, isso acontece na sua vida. Mas isso acontece se a gente não obedece, se a gente sai do caminho. Então, eu estava pensando, né? Meu Deus, que coisa, quantos comportamentos feios, gerados assim, um atrás do outro. E você às vezes julga, lê, medita nisso e você pensa assim, poxa, Adão, hein? Como que ele pôde? Como que Adão pôde? Mas na verdade a gente tem que trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Não é para a gente julgar Adão, não é para a gente julgar Eva, porque Adão e Eva somos nós. Sou eu, sou você, é você. E cabe a cada um de nós identificar esses tipos de comportamentos e ir contra eles. Eu fico imaginando o que teria sido, como que teria sido, poxa, como que Deus teria agido se imediatamente, primeiro que se Adão não tivesse desobedecido, primeiro de tudo, né? Ele ia falar, não, eu não vou comer, mas Deus falou para não comer desse fruto, né? Então, é aquela luta que a gente tem que ter contra a nossa carne, que às vezes ela quer o que Deus não quer pra gente. E Deus nunca quer pra gente aquilo que é ruim. Você vê, ele não queria que eles comessem do fruto, não para eles não desfrutarem, mas para eles não se machucarem, porque olha como eles se machucaram depois disso. Olha a vida que eles começaram a ter depois do pecado. Então, quando Deus nos dá as diretrizes, as suas diretrizes do que é certo e o que é errado, não é para o bem dele, é para o nosso próprio bem. Você pode até ver a misericórdia de Deus, né? Porque depois o próprio Deus, ele fez as túnicas de pele para Adão e para Eva. O cuidado, tanto é o cuidado e o amor que ele tem, mesmo com as nossas falhas, né? Mesmo depois de terem tido comportamentos tão feios, você vê como que Deus é mesmo pai, né? Como ele é mesmo pai. Ele é pai daqueles que se fazem filhos, claro, né? Então, o que eu estava pensando é o seguinte, poxa, como que teria sido, né? Como que teria sido se, mesmo depois do pecado, Adão e Eva tivessem agido de forma diferente? Poxa, não ter deixado, meu Deus, olha só o que a gente fez, vamos buscar a Deus, vamos pedir ajuda dele. Não vamos nos esconder, não vamos ter vergonha. Foi vergonhoso? Foi. Mas vamos lutar contra isso, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer diferente. Vamos falar para ele, Deus, a gente fez errado, a gente desobedeceu, nos perdoa. Sabe, ter uma atitude diferente. E eu creio que é essa atitude diferente que a gente precisa ter. Primeiro de tudo, é a gente buscar não desobedecer. Buscando não desobedecer. Mas se aconteceu, vamos pagar o preço, vamos em frente, vamos lutar para não ter malícia. Vamos lutar contra a vergonha.
Às vezes, quantas pessoas erraram e têm vergonha de reconhecer que errou. Ah, mas o que vão pensar de mim? Poxa, mais importante é o que Deus pensa da gente, né? E essas coisas nos afastam dele. Se a gente erra e tem vontade de se esconder, de fugir, então, e a gente cede a essa vontade, então a gente está fazendo exatamente o que Adão e Eva fizeram. E a pessoa ainda julga os dois, né? Ainda julga Adão e Eva. Então isso não é o que Deus quer pra gente. Vamos lutar contra toda a malícia. Não deixa a malícia tomar o seu coração. Todos os dias o diabo, ele tenta. Assim como ele tentou com Eva. Ele tenta na minha vida, ele tenta na sua. Vamos nos manter puros, vamos nos manter limpos, sem essa malícia. E se acontecer alguma coisa, sabe, toda vez que você tiver uma vergonha, você tem que lutar contra ela, você tem que fazer o contrário dela. Não, vergonha, com a vergonha eu tenho vontade de me esconder, então eu vou me expor. Eu vou contra essa vergonha. Eu vou contra o medo. O medo quer que eu me acovarde, mas eu não vou me acovardar. O medo vai vir, mas eu não vou me acovardar. Eu vou enfrentar esse medo. E, por final, aquela coisa de não nos enxergar, de ficar jogando culpa. Ah, não, olha, a culpa não é minha. Pera lá, foi você que me deu essa pessoa aqui. Foi você que, né? Isso é algo que com certeza não agrada a Deus. No vídeo de hoje, eu estava falando de uma vida equilibrada, né? E toquei um assuntozinho, apenas uma coisa, que trazia um desequilíbrio na minha vida, mas uma vida equilibrada, para termos uma vida equilibrada de verdade, é somente quando vivemos na obediência à vontade de Deus. Quando negamos as nossas vontades e vivemos na vontade dele. Esse é o segredo para termos uma vida equilibrada. Você quer uma vida equilibrada? Então, medita nisso, pensa nisso. Viva sempre na obediência. Mas se desobedeceu e essa desobediência está desencadeando um monte de comportamentos errados, não vá na vontade da sua carne, não siga esses comportamentos errados, não vai seguindo, sabe? Que um puxa o outro, você vê? Primeiro começou a malícia, depois veio a vergonha, a vontade de se esconder, aí veio o medo, covardia, jogando a culpa um no outro, porque Eva também jogou a culpa na serpente. Adão jogou a culpa, tipo assim, ó, a culpa é do Senhor e da Eva, minha que não é. Eva falou, a culpa é da serpente, minha que não é. Então, temos que ver e assumir a nossa parcela. Não adianta fugir. E você enfrenta aquilo ali, olha, eu errei. Eu assumo o meu erro. Eu errei. É fácil falar, né, Nanda? Muito fácil falar. Mas eu tenho certeza, gente, que isso não traz morte, traz vida para a nossa vida. E de repente você é uma pessoa que está buscando o batismo com o Espírito Santo, mas você ainda não acordou para essas coisas em você que precisam ser mudadas antes do batismo. A limpeza tem que acontecer antes do batismo com o Espírito Santo. Nossa casa tem que estar limpinha, nosso coração tem que estar limpinho. É isso que envolve. E as nossas atitudes, os nossos comportamentos precisam ser limpos. Aí você fala, mas poxa, você perfeito? Não, Deus não está querendo perfeição. Mas Deus está querendo, eu creio, eu vejo isso. Deus quer de mim que pelo menos eu tenha a coragem de assumir os meus erros. Eu errei. Eu vou pagar o preço. Amém. Mas, meu Deus, eu não quero errar mais com o Senhor, me ajuda. Quando a gente vive nessa pureza de espírito, nessa pureza dentro da gente, então todas essas coisas vão sendo expulsas. E somos nós que vamos expulsar, somos nós que vamos tomar atitudes contra
esse tipo de comportamento. Não deixe que a desobediência desencadeie esses comportamentos em você. Então fica aí algo que eu tenho meditado. Não meditei para você, eu meditei para mim. Algo para mim. Para você não pensar que alguém está livre disso. Todos nós estamos como que é a palavra, gente? Me fugiu a palavra. Todos nós estamos lasqueira, que eu esqueci a palavra. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é só com você. Então, por isso que ele sempre tem aquela palavrinha que fala vigiai e orai. Aí ele fala também, orai sem cessar. Então, essa que tem que ser a nossa vida, vigiando o que a gente pensa. Porque, pensa bem, pensamentos, eles vêm na nossa cabeça. E não quer dizer que todos os pensamentos que vêm na sua cabeça são seus, que vêm de você. Muitos deles vêm direto do inferno, direto do diabo na sua mente. E se você não vigia, você aceita aquele pensamento dentro de você como se fosse seu e pronto. Aí aqueles pensamentos vão gerar sentimentos. E sentimentos ruins, com certeza, sentimentos podres. Mas disso a gente vai falar mais um outro dia. Já falei bastante no meu canal aqui do YouTube, se você quiser procurar, mas eu vou estar abordando mais essa coisa dos pensamentos. A gente vai estar falando mais sobre isso também, tá bom? Então ficamos por aqui hoje e até uma próxima vez. Tchau, tchau.